Muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, bendito e adorado seja o nome do nosso Deus, conhecido e reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele seja sempre toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois só o Senhor é Deus, amém? No Salmo 118, o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos, né? Nós também louvamos e agradecemos a Deus por tantos livramentos que nós vimos, livramentos que nós não vimos e livramentos que ainda nós não veremos, mas o Senhor há de nos livrar porque Ele é fiel, porque Ele é o guarda fiel de Israel, e livramentos que nós veremos para a glória de Deus, né? Que o Senhor nos guarde debaixo das suas asas poderosas, porque o sol nasce para todos, mas o esconderijo do Altíssimo é para aqueles que o amam, são para aqueles que habitam na presença do Senhor, amém? No Salmo 118, o salmista declara: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Então, uma nação declare a benignidade do Senhor, né? Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Então, uma casa também declare que a benignidade do Senhor é para sempre, né? Diga agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Então o Senhor conclama aqui o salmista que uma nação declare a benignidade do Senhor, que uma casa declare essa benignidade do Senhor e que cada um de nós declaremos, né? Diga agora: invoquei ao Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, né? Quando nós invocamos o Senhor, Ele nos coloca, Ele nos firma sobre uma rocha que é Jesus Cristo, né? O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, né? Esse é o versículo central da Bíblia, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, né? Confia, ó Israel, no Senhor, amém? Depois fala assim no verso 15: na tenda dos justos. Muito boa tarde, irmã Ruth, a paz do Senhor. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Então, o salmista aqui está conclamando, né? Chamando as pessoas, as nações a louvarem ao Senhor, né? As famílias a louvarem ao Senhor e nós, os que somos salvos, a louvarmos ao Senhor. E nós louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor, por mais um ano que se iniciou, por mais uma semana. Muito obrigada, Senhor, por tantos livramentos que nós não vimos. Senhor, pelos que nós vimos, muito obrigada pela família, muito obrigada pela saúde, obrigada, Senhor, pelo nosso lar, obrigada pelos nossos bichinhos, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco, tem sido a rocha da nossa salvação, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não deixa nos temer, Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se mude. Senhor, ó Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus. O Senhor está conosco, nós declaramos que nós não seremos abalados. Em nome de Jesus, nós nos apegamos a Ti com amor. Que o Senhor esteja conosco, nos livre, nos glorifique. Senhor, que nenhuma praga chegue na nossa tenda. Livra-nos, Senhor, das enfermidades mortais. Livra-nos de toda malignidade. Abençoa as nossas famílias com paz, com unidade. Senhor, ó Deus, com comunhão, Senhor, com cumplicidade. Abençoa os nossos filhos, genro, netos, nora, onde eles estiverem, Senhor, que a tua bênção os acompanhe, os guarde livre de todo mal.
Cuida, Senhor, ó Deus, de cada um da nossa família. Converta o coração de cada um deles para ti. Abre os olhos da mente, do entendimento para a salvação. Ó Pai, que o Senhor mostre. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Que essas riquezas, essas coisas do mundo são alegrias momentâneas. Senhor, o seu reino é paz, justiça no Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos, alcança os nossos queridos, sala o coração deles. O Senhor que os criou conhece a estrutura deles. O Senhor sabe como converter, como convencer, como falar com cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela saúde do Isaías, da irmã Genir, da irmã Ruth, de todos que entrarem na live, Senhor. Abençoa cada vida com toda a sorte de bênçãos espirituais. Muito boa tarde, Ângela, querida, a paz do Senhor. Abençoa do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, a tua palavra fala em Isaías 53, 4, 5. Quem deu crédito à pregação de Isaías? E nós cremos, porque nós também vivenciamos que Jesus Cristo tomou sobre si as dores, as enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos saúde. Nós desligamos toda enfermidade, toda malignidade do nosso corpo. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, a tua palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor concede. O Senhor falou para a mulher Ciro-Fenícia que saúde é pão dos filhos e nós somos filhos, e nós cremos na pregação de Isaías. Nós cremos que o Senhor mesmo, ó Deus, se fez enfermidade em nosso lugar, naquela ferida das suas costas, Senhor. O Senhor levou as enfermidades do nosso corpo para que nós tivéssemos vida abundante, porque o Senhor também veio comprar, ó Deus, com o teu sangue, não somente a salvação, mas vida abundante. O Senhor veio completar a nossa alegria. Ó Deus, tudo aquilo que, Senhor, a tua palavra fala nos Salmos, que é mais forte do que nós, Senhor, nós dependemos completamente de ti. Entregamos todo o fardo nessa tarde. Entregamos todo o fardo nessa tarde a ti, porque a tua palavra nos convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Nós te pedimos que nessa tarde o Senhor pegue todo o jugo das nossas costas e troque pelo teu fardo que é suave e leve. O Senhor que cuida da águia, Senhor das aves do campo. Senhor, o Senhor fala como o Senhor não vai cuidar de nós, aquele que nos deu a Jesus, como não nos daria com Jesus todas as coisas que nós precisamos, e nós precisamos de saúde. Senhor, eu te peço, Senhor, visita agora o Isaías com saúde, derrama uma unção de poder sobre a vida da irmã Genir, da irmã Ruth, da irmã Ângela, da minha vida, de todos que entrarem nessa live, porque o principal depois da salvação é a saúde e a família. Pai, nós te pedimos, dá-nos saúde. A tua palavra diz, servireis ao Senhor, e o Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água, e vai tirar do nosso meio as enfermidades. Tira, Senhor, as enfermidades do nosso meio, em nome de Jesus. Assim como foram os dias de Moisés e Josué, assim foi a saúde deles, Pai. E nós te pedimos, toca-nos com o Senhor o bálsamo do Salmo, Senhor, 23. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. E restaura nervos, restaura ossos, restaura o nosso sangue, Senhor. Nós profetizamos cura, nós profetizamos saúde, nós profetizamos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Abençoa a obra das nossas mãos, prospera, Senhor, o trabalho de cada um. Abre portas neste ano excepcionais. O Senhor tem a chave de Davi. É uma chave que quando abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Nós te pedimos, fecha aquelas portas que não nos pertencem. E abre aquelas portas que o Senhor tem preparadas para nós. Segura na nossa mão e vai à frente, quebrando as trancas de ferro, os ferrolhos.
Senhor, e faz, Senhor, a cada um passar por portas abençoadas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, a situação financeira. Senhor, nós não dependemos das finanças do mundo, mas nós dependemos de Ti. Nós fazemos parte do Teu reino, Senhor, do reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino sobrenatural que já iniciou quando nós aceitamos o Senhor e não vai ter mais fim para a glória do Teu nome, porque agora nós entramos neste reino, nós somos cidadãos dos céus. Abençoa, Senhor, as crianças, cuida das escolas, Pai, das entradas das escolas. Não permita que pessoas mal intencionadas entrem nas escolas, Senhor. Ó Deus, e provoquem, Senhor, maldade. Ó Deus, guarda as crianças dos pedófilos, dos mal intencionados. Tem misericórdia das crianças, Senhor, que estão passando necessidade, das crianças que estão no leito da enfermidade. Visita o hospital do câncer, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, ó Deus, com cura, com milagres. Glorifica o Teu nome nessas enfermidades. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa nação, nós te pedimos misericórdia pela nossa nação, não deixa essa nação entrar na bancarrota, Pai. Em nome de Jesus, coloca a Tua mão enquanto é tempo, levanta pessoas com autoridade, com ousadia, com intrepidez, Senhor, ó Deus, com sabedoria e inteligência dos altos céus. Pai, coloca a nossa nação, Senhor, ó Deus, como um celeiro mundial, tanto de missões como, Senhor, de alimento, de ajuda, de socorro. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Depois de feriado, né, a gente fica lá, perde um pouco a noção do tempo, do horário, as coisas ficam acumuladas, mas daqui a pouquinho tudo entra nos conformes, né? Mas logo vem o carnaval, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque é uma invocação de demônios, né? Que Deus tenha piedade e coloque a sua mão, amém? Então, hoje o Senhor colocou no meu coração o Sermão do Monte, né? Foi o primeiro sermão do maior pregador que já passou por essa terra, Jesus Cristo. O Sermão da Montanha, as Beatitudes, né? Jesus vem da multidão, subiu a um monte, foi ensinar, né? A multidão. Um beijo para você também, Cris. E aproximaram-se dele os seus discípulos. É muito gostoso, porque Jesus... ele fazia as ilustrações ao vivo e a cores, né? Ah, mas antes eu vou ouvir uma ilustração que eu gostei, né? Então, um casal estava vindo num barquinho, né? E de repente se armou uma baita de uma tempestade e o vento soprava, né? O barquinho era agitado de um lado para o outro e a mulher ficou com muito medo, né? E o homem, ela olhava para ele estava tranquilo e ela falou, como é que você pode ficar tranquilo numa situação dessas? Aí ele tinha uma espada, né, na cintura, ele tirou a espada e colocou perto do pescoço dela, bem perto, né? E ele falou assim, você tá com medo? Ela falou, não, porque eu te conheço, porque eu sei que você me ama, né? Ela falou, então, eu também conheço Jesus e eu sei que ele me ama. Eu sei que ele tá comigo tanto na bonança como na tempestade. Eu sei que ele não vai nos abandonar, né? Eu sei que ele vai cuidar de nós. Então é assim, mesmo no tempo bom a gente confia, mas no tempo ruim a gente também tem que confiar no Senhor, né? Por quê? Porque ele nos ama, porque ele não vai nos abandonar, ele não abandona o barco, né? Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Ele prometeu, e quando ele fala, eis que estou convosco todos os dias, não importa o que nós passamos todos os dias, ainda que nós não sintamos a presença do Senhor, nós temos que ter certeza e confiança nessa palavra. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos e tendo por certo isso mesmo no nosso espírito. Ele começou uma boa obra, ele vai completá-la, né? Não é como muitas vezes a gente passa por algumas obras e estão lá largadas, né?
Ou as pessoas às vezes compram um apartamento no alicerce, né? E não vê nem dinheiro, nem apartamento, nem nada, perde tudo, né? Mas Jesus não, Jesus prometeu e ele cumpre, né? Se ele prometeu que ele vai estar conosco, é um casamento, é na saúde, na doença, e é uma fidelidade que muitas vezes não existe nos casamentos, mas em Deus existe, porque ele não é como homem que mente, nem é como homem que se arrepende e muda de ideia, né? Então vamos passar para o sermão da montanha, né? Jesus vem da multidão, subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Então, essas são as qualidades do reino dos céus, né? Jesus dá a receita para a verdadeira felicidade, né? Então é o maior sermão pregado pelo maior pregador que já existiu, né? Cuja vida era um exemplo, né? Jesus tinha autoridade para pregar, porque tudo que ele pregava, ele fazia parte da vida dele, né? Então, aí o que acontece? Ele estava pregando numa colina perto do Rio Jordão, né? Esse foi a primeira pregação que inaugurou o ministério dele, né? E a última foi lá no Monte das Oliveiras, da onde ele subiu. Então Salomão, né? Ele experimentou de tudo no reino dele. E a palavra fala, né? Que nem Salomão se vestiu como as aves do campo, né? Como as plantas, os lírios do campo, porque os lírios foram criação de Deus, né? Aí Salomão experimentou bebida, ele experimentou tudo quanto foi riqueza, ele experimentou, né? Aventuras amorosas, casou com 1000 mulheres, haja mulher na cabeça dele, né? Não dava nem tempo de dormir com elas. Então, e também tinha, não sei se tinha todas as 1000 sogras, né? Mas se ele tinha 1000 mulheres, pelo menos umas 500 sogras ele tinha, né? E essas mulheres perverteram o coração de Salomão, né? Então, ele experimentou fama, sucesso, né? Então, ele experimentou de tudo. E no fim, ele quase que ele perde a salvação, né? Porque ele se casou com mulheres que tinham falsos deuses e ele começou a servir esses falsos deuses. Mas só que no fim da vida, né? Glórias a Deus que ele acordou e ele falou: o fim de tudo depois que ele experimentou tudo, toda a riqueza, toda a glória, todas as coisas deste mundo, do reino deste mundo, ele mesmo declara: o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Então ele voltou à razão, glória a Deus, porque Deus tinha dado sabedoria para ele, né? Ele era um homem muito sábio. E no fim perdeu a sabedoria porque se desviou do Deus verdadeiro, servindo falsos deuses, né? Experimentou tudo que ele podia, tudo que o dinheiro podia comprar, tudo quanto é riqueza da terra, mas no fim ele acordou, né? O fim de tudo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Porque ele experimentou coisas que são alegrias momentâneas, né? Então,
E o homem, o ser humano, ele nunca se contenta, né? Quando ele tem uma coisa, ele acha que é outra coisa que vai preencher o vazio do coração, mas Deus colocou a eternidade, né, no coração do homem. Então, o que vai preencher são só as coisas eternas, né? Então, os prazeres são passageiros, eles são bons, mas eles passam, né? Então, no fim da vida, ele viu que tudo era vaidade, vaidade de vaidade, né? Aí, por fim, ele acordou, né? Ele viu que as verdadeiras riquezas fazem parte do reino de Deus, né? Então, Jesus fala, quem são os verdadeiros felizes, né? São aqueles que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem. Tem duas palavras para pobre, né? Um é aquele que vive remediado, né? Ele tem o suficiente, mas não tem nada a mais. E o outro é aquele pobre que não tem nada mesmo, né? E Jesus se refere àquele que é pobre de espírito, que reconhece que sem Deus ele não é nada, sem Deus ele não tem nada, né? O verdadeiro reino é o reino de Deus, porque todos esses reinos vão passar, né? O reino da Pérsia caiu, o reino romano, tudo quanto é reino caiu, mas o reino de Deus vai existir para todo sempre, né? Aí Jesus declara, os pobres de espírito, aquele que é humilde, aquele que necessita de Deus, aquele que se deixa moldar pela palavra de Deus para parecer cidadão dos céus, né? Bem-aventurados os que choram, né? Porque eles serão consolados. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, por dores, por dificuldades aqui na terra, mas o Senhor promete consolo, porque a companhia dele consola o nosso coração, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E na primeira bem-aventurança, o Senhor fala, né, que os pobres de espíritos, dele já é o reino dos céus, não vai ser, já é, o reino dos céus é dele. E aquele que é pobre de espírito, e aqueles que choram, né, eles certamente são bem-aventurados porque eles são mansos, né? Quem é pobre de espírito é manso, e aquele que chora também é manso, e Deus enxerga, ele contempla o nosso choro, ele contempla tudo aquilo que nos causa tristeza, né? E o Senhor promete que ele vai nos consolar. Bem-aventurados os mansos, né? Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso de coração, né? Jesus sendo Deus, sendo Rei, sendo Senhor, sendo Criador de todas as coisas, ele era manso e humilde de coração, né? E a gente encontra descanso para a alma, porque não precisa ter aquela briga de pavão, né? Aquela briga de galo de briga, porque o Senhor é a nossa justiça, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o Senhor nos promete que um dia nós vamos ser fartos de justiça, porque como o rei Nabucodonosor, né, que teve aquela visão de vários reinos, e todos os reinos eles caíram, mas tinham uma pedra que derrubou todos aqueles reinos e que permaneceu, e quem vai permanecer é o reino de Deus, né? E esse reino já está no nosso coração. Nós já entramos neste reino, aleluia, né? Os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia e praticam, né? O misericordioso é aquele que tem empatia. Ele sente a dor do outro, ele tem misericórdia e ele faz alguma coisa. Ele não fica estagnado, não fica olhando a banda passar, né? Ele faz alguma coisa, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? O Senhor fala, se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo terá saúde. Então é a gente não enxergar malignidade, maldade nas coisas, né? Mas a gente ter pureza no nosso coração, no nosso olhar, nos nossos pensamentos, porque nós pecamos por pensamentos, e quanto pensamento passa na nossa mente durante o dia inteiro, né?
pecamos por palavras, né? De repente acontece alguma coisa, a gente vê uma palavra, aí a gente percebe o que está cheio o nosso coração, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um dia eu estava subindo na rua aqui, e eu não sei o que aconteceu, eu falei uma coisa assim meia ruim, aí na hora o Espírito Santo falou, a boca fala do que está cheio o coração, e do que a boca fala se alimenta o nosso interior, né? O nosso ser. Então a gente tem que vigiar mesmo o que a gente fala, porque aquilo vai alimentar a nossa vida, e a palavra tem poder, né? Há poder nas nossas palavras. Infelizmente, às vezes a gente fala uma palavra ruim com tanta fé, e quando é para falar uma palavra de vitória, de cura, de saúde, a gente fala duvidando, porque às vezes a situação se estende por muito tempo, então a gente duvida que aquilo pode acontecer. Mas o nome de Deus é de repente, um deles, ele age no de repente, ele age no já. Então o Senhor fala, confia Israel no Senhor. Como esse homem do barco, né? Ele falou assim, eu sei quem está comigo no barco. Nós temos que saber, não só na nossa mente, mas no nosso espírito, que o Senhor está conosco no barco da vida. O Senhor embarcou conosco nesse ano de 2024, né? Não é um ano que muda, né? Eu vi essa frase, somos nós que temos que mudar, né? Nós que temos que melhorar. O ano vai ser melhor se nós formos melhores, se nós praticarmos a palavra do Senhor, se nós estivermos em oração, porque enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que nós vamos receber a seiva da vida, que vai nos manter saudáveis, que vai nos manter com flores, com frutos, mesmo na estação, né, do calor, mesmo nas dificuldades. O nosso sustento vem daquele ribeiro, onde nós estamos plantados perto dos ribeiros de água, e nós tiramos a nossa seiva, a nossa força do nosso Deus, porque quando a nossa força acaba, como Davi, né, que veio de uma incursão, de uma guerra, chegou lá, estava tudo queimado, eles choraram até perder as forças, porque eles achavam que tudo já estava perdido, né? Não sabiam se as mulheres, as crianças tinham sido mortas, mas Deus é misericordioso, Ele pode transformar maldição em bênção, calamidade em testemunho, choro em milagre, né? E quando Ele soube que as mulheres e as crianças tinham sido levadas, eles acabaram com as coisas materiais, mas as crianças e as mulheres, que é o principal, estavam guardadas, né? E Davi vai consultar Deus depois que ele perdeu todinha a força dele, e ele fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, né? Ele sabia que mesmo sendo chamado para ser rei, ele necessitaria cada dia mais da graça, do poder de Deus, e a nossa vida é assim, né? Cada dia que mais se aproxima a volta de Jesus, nós vamos precisar da graça, do favor do nosso Deus, né? Cada dia mais. E quando vai chegando a velhice, pior ainda, né, irmã Ruth? Né, irmã Genir? A gente vai necessitando mais ainda do nosso Deus. E aí o que ele fez? Ele se reanimou no Senhor, ele recebeu tanta força de Deus, que ele foi atrás, né? Ainda Deus colocou um egípcio que levou eles até onde estavam, né? As mulheres, as crianças, e ele trouxe tudo de volta, trouxe muito melhor, né? Se ele nessa hora ele murmurasse, ele falasse, ó, Deus me abandonou, né? Deus permitiu, eu estava na obra, estava nas batalhas do Senhor, né? E Deus permitiu que matassem, que levassem tudo, não, mas Deus preservou a vida, né, dos familiares dele por amor a Davi, e ainda ele trouxe tudo de volta e muito mais, que ele distribuiu até para quem não tinha, né? Então nós precisamos mesmo ser limpos de coração, né? Mesmo que as pessoas falam palavrão, tenham um coração malicioso, né? Às vezes a roda dos escarnecedores fala mal das pessoas,
mas nós precisamos manter o nosso coração limpo, né? Então, por quê? Porque eles, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Nós precisamos mesmo nos santificar, amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Não é aquele que quando vê uma encrenca, uma briga, joga mais lenha na fogueira. É isso mesmo, fulano falou, ciclano fez isso. Não, vamos ficar em paz, né? Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, a gente pacificar a situação, né? Não jogar lenha, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E Deus fala, se a gente for perseguido por causa de ser ladrão, de ser assassino, prostituta, tudo bem, porque é justa a perseguição, né? Mas a perseguição do reino de Deus é contrária. Nós somos felizes e abençoados e bem-aventurados quando falarem mal de nós. Olha aí, já vai na igreja de novo, olha aí, vai fazer isso, olha aí, né? Não participa das piadas, não participa das bebidas, não participa da prostituição, nem do adultério, né? Olha aí, e as pessoas perseguem mesmo. Porque se você entra em qualquer religião, tudo bem, mas se você começa a seguir a luz que é Jesus Cristo, a tua luz incomoda, né? A tua vida incomoda, porque é a presença de Deus na nossa vida, né? Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Então, Jesus já está avisando que haveria perseguição, as pessoas mentiriam a nosso respeito, né? Falando que a gente não convive com as coisas, né? Com as coisas do mundo, que a gente não convive com os padrões mundanos, mas chegou o tempo que chama o certo de errado, o errado de certo, né? Chegou o tempo em que as pessoas não temem a Deus, mas nós sabemos de que reino nós fazemos parte, né? E o Senhor fala, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram já os profetas antes de nós, né? E acha que não vai nos perseguir, né? E o nosso reino, o reino de Deus, é um reino de justiça. É um reino eterno. O nosso rei, o fundador do reino que nós pertencemos, ele é o criador dos céus e da terra, né? E nós dependemos totalmente dele. E que nós possamos ter esses atributos de Deus na nossa vida, né? Porque nós sabemos qual é o nosso reino. Os reinos daqui, todos eles pereceram, né? Todos os reinos daqui serão um dia destruídos, mas o reino de Deus permanece para todo sempre e nós somos cidadãos deste reino, aleluia, né? E que nós possamos ter essas virtudes, né? Essas virtudes que Jesus tinha, porque nós precisamos parecer com o Senhor e sem santificação ninguém verá o Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus querido, pelos teus ensinamentos. Ó Deus, nós sabemos que o caminho é estreito, Senhor, ó Deus, que não são coisas externas, elas fazem parte da nossa vida, mas não são essas coisas externas, Senhor, que trazem, Senhor, a felicidade completa, mas é nós termos essa experiência gloriosa contigo, é nós sentirmos a tua presença, a tua aprovação, as tuas bênçãos, a tua graça e o teu favor. Capacita-nos a sermos cidadãos do céu, Senhor. Ó Deus, capacita-nos a sermos humildes de coração. Senhor, muitas vezes nós choramos, mas nós sabemos que nós temos consolo em Ti. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos aprender contigo, que nós sejamos mansos, Senhor, de coração. Nós temos fome e sede de justiça, porque nós estamos na luz e nós enxergamos as injustiças, nós enxergamos, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que é contra a Tua palavra. As pessoas, Senhor, darem multa por maltratar animais, mas nós também amamos os animais. Mas, Senhor, não se importarem em matar. E o Senhor me revelou porque as pessoas querem aprovar aborto, porque aborto traz maldição sobre a terra, sangue derramado, né? Traz maldição.
quebra de aliança, de casamento, traz maldição. Então é o inimigo que engana as pessoas com essas leis malditas do inferno, dessa cartilha do diabo. Senhor, que quer destruir os padrões do Senhor, destruir a família, destruir a vida, porque a vida é imagem e semelhança do Senhor. E nós te pedimos a tua intervenção, a intervenção do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, a sermos bem-aventurados com essas bem-aventuranças, para que um dia nós possamos participar do teu reino, que é um reino eterno, que é um reino que nunca vai ser extinto, porque o nosso rei é Jesus Cristo. É o Senhor que é criador do céu, da terra, das estrelas, de tudo que existe. E esse reino já está em nós. E é um reino, Senhor, ó Deus, onde não é comida e bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no seu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Glórias a Deus, porque nós entramos já neste reino eterno. Nós já somos cidadãos dos céus, né? E que nós possamos manifestar as virtudes deste reino. Em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.